E aí pessoal, beleza? Gravando um pouco à noite, né? Foi quando eu tive tempo. Para não ficar sem vídeo, vai assim mesmo. Eu não gosto muito de gravar à noite porque a imagem ela não fica muito legal, né? Mas vamos lá. Então o Alexandre, né, ele me perguntou aí a respeito de calibragem, né? No caso de quando você tá andando só e de repente tem que dar carona a alguém, né? Porque como todo mundo sabe, ou para quem não sabe, existe uma calibragem aí para quando você tá somente, né, só na moto, só o piloto, e outra calibragem para quando tá piloto e garupa. Normalmente, né, na maioria das motos, o que muda é a calibragem do pneu traseiro, né? No caso essa daqui, ele recomenda em torno de 29 no traseiro, só o piloto, e 35 com garupa. Mas só que isso aí tem uma variação de acordo com o seu peso, o peso do garupa. É uma coisa mais complexa, tá? Só que eu queria citar aqui um detalhe antes de entrar aí nesse mérito, né? A questão de com garupa, sem garupa e de calibragem, que é a questão do calibrador, tá pessoal? Há uma certa confusão aí que fazem com relação à pressão do calibrador e confundem isso com a quantidade de ar que você está colocando do pneu. Então isso tem que ficar claro, tá pessoal? O calibrador ele não mede a quantidade de ar que você está colocando no pneu, ele afere a pressão do pneu. É por isso, inclusive, que você deve aferir o pneu quando ele está frio, tá? Porque muita gente diz, ah, esse pneu é muito grande. Por exemplo, se você colocar 30 libras, né, no pneu dessa moto e colocar 30 libras no pneu de um carro aí normal, aqueles pneu mais alto, aro 13, aro 14, você não está colocando a mesma quantidade de ar, tá? A quantidade de ar que vai no pneu do carro ela vai ser maior, porque ele tem um volume maior, e para conseguir atingir aquela pressão, a quantidade de ar ela tem que ser maior. Então isso tem que ficar claro. O calibrador ele não mede a quantidade de ar, ele mede a pressão que está no pneu, assim como por exemplo a bomba de combustível. Ela não mede ali a quantidade de combustível. Claro, tem alguns manômetros que conseguem ver a vazão, né? Mas eu estou falando especificamente de pressão. Então quando ele bota ali 3 bar de pressão, ele está medindo a pressão. Então uma bomba ou outra ela pode ter uma vazão maior, ou seja, uma quantidade de combustível maior que está passando, mas a pressão ser exatamente a mesma. Correto? Então isso tem que ficar claro. No caso da pressão ali do calibrador, ele não está medindo a quantidade de ar que tem. Então tem gente que olha, ah, essa tua moto pega 30 libras no pneu, então essa minha que tem um pneu maior tem que pegar 40. Não, não é isso que, não é assim que funciona não, tá pessoal? São coisas diferentes. E é aí que entra a questão do frio. Eu já expliquei até em outro vídeo com relação ao desempenho da moto no frio ou no calor, né, em temperaturas mais altas ou mais baixas. E a mesma coisa funciona para o pneu. A calibragem ela muda. Por isso que o indicado, o recomendado, é a calibração com o pneu frio. Com a temperatura, galera, com o aumento da temperatura, a pressão ela tende a aumentar, né? A roda em contato com o asfalto, à medida que você vai andando, o pneu ele vai esquentando, e com isso o ar que está dentro do pneu ele também esquenta. Consequentemente, a pressão do pneu aumenta. Isso porque as moléculas lá entram em atrito e tudo mais, e aí essa pressão ela sobe, tá? Então por isso que se recomenda calibrar sempre frio. E há uma certa média, né? Isso aí não é um valor exato, mas é em torno de, a cada 10 graus há uma variação de 1 PSI. Ou seja, a cada 10 graus a mais aumentaria 1 PSI a mais. Ou seja, você calibrou agora com 30, se seu pneu aumentar em 10 graus ele estaria com 31. Se ele esfriar em 10 graus ele ficaria com 29, tá? Então por isso que é sempre recomendado calibrar em temperatura ambiente.
E aí voltando ao foco, né, a pergunta do Alexandre, a questão da calibragem. Alexandre, a calibragem ela é um valor médio, tá? A fábrica ela tira valores médios, o tipo de lugar que você vai rodar, que a moto vai rodar, que ela foi projetada para rodar. Eles levam em conta um valor médio do peso do piloto. Aí varia de montadora para montadora. Um piloto eles pegam uma média de 70 quilos, outros 65, tá? É a mesma coisa para pedaleira. E aí ele leva em questão a altura média, né? Comprimento de perna, de braço, tudo isso aí. Mas lembrando, tudo isso são valores médios. Então a calibragem ela é um valor médio ideal para você não ter o erro. Mas não significa que você pode variar de acordo com o lugar que você anda. Se é um lugar mais frio, se é um lugar mais quente, se você é mais leve, se você é mais pesado. Então tudo isso vai influenciar na calibragem que você usa, né? Na durabilidade do seu pneu, na temperatura que ele vai trabalhar. Por exemplo, aqui agora, a minha cidade aqui ela é muito quente, né? E à noite é geralmente um pouquinho mais frio. Então isso já dá uma diferença no funcionamento do pneu, na calibragem do pneu. Então tudo isso é levado em consideração. Mas para não ter erro, para não ficar experimentando, use a calibragem recomendada no manual. Eu digo isso sempre a todo mundo. Sigam sempre o manual. Dificilmente você vai errar. Agora, lógico, você tem que se ater aos detalhes. Tá? Lá tem muitos detalhes que o pessoal pega via de regra e não lê. Como, por exemplo, troca de óleo. Que lá fala uma quilometragem, mas fala, por exemplo, para antecipar. Quando o uso é severo, quando você roda em poeira e etc, etc. Então isso também serve para calibragem de pneu. Mas, para você não ficar na dúvida, use sempre a calibragem que está lá. No caso que você perguntou, é uma calibragem quando você está sozinho e de repente tem que dar garupa. E aí o que é que eu faço com a minha moto? Eu não utilizo a calibragem recomendada. Eu utilizo um pouco acima do recomendado, tá? E por quê? Por um único e principal motivo: proteção das rodas. Infelizmente aqui no lugar que eu moro há uma quantidade muito grande de buracos severos, tá? E eu já amassei a roda traseira da moto, inclusive a roda foi trocada, né? Coloquei outra original. O aro amassou. Eu passei num buraco, tava com a minha namorada na garupa e aí amassou mesmo o aro. Não quebrou, se fosse uma roda de liga leve teria quebrado, tá? Como é uma roda de ferro, né? Ela não quebrou, mas ela amassou muito, ficou mostrando a câmara de ar. Inclusive, se não fosse um pneu com câmara, com certeza a gente teria caído, com certeza. Então aí é que entra a questão que eu vou falar do tipo de calibragem que eu uso, tá? Que é acima do que é recomendado. E justamente por conta disso, desse problema que eu tive e pela minha cidade ser muito esburacada. Então se você andar aqui com a calibragem correta, principalmente se colocar um garupa, a chance é muito grande de você amassar a roda. Quem tem roda liga leve trincar, ou tá com ela empenada, né? Que também é muito comum. Então eu coloco aí 2 libras normalmente a mais, ou uma, né? E mantenho sempre calibrado, né? Tento calibrar sempre. Às vezes aí 2 vezes na semana. Só que vale lembrar, tá, Alexandre? Isso não é bom, tá? Isso traz problemas também. Por isso que eu tô deixando claro. Eu uso por um único motivo, que é questão de não empenar as rodas, não amassar as rodas, ou pior, acontecer de bater, furar a câmara de ar, tá? Que também foi sorte nesse buraco que eu caí não ter furado a câmara de ar, rasgado, alguma coisa do tipo. Então esse é o único motivo, tá? Mas isso não é o recomendado, isso não é certo. Porque você pode ter também aí alguns problemas. Por exemplo, sua moto ela vai ficar
desconfortável, né? Mais desconfortável, porque ela vai ficar mais dura, vai ter uma tendência maior a pular. O teu pneu, ele vai se desgastar de forma errada, ele vai gastar mais no meio, então ele vai ficar quadrado mais cedo. Normalmente o meio já gasta mais, né? Mas ele vai ficar quadrado mais cedo. Tem também a questão aí o estresse maior na suspensão, tanto dianteira como traseira, na caixa de direção, por conta das batidas mais secas, né, que o pneu mais duro vai trazer. Outra coisa também é a perda de aderência com o solo. Tua moto ela vai tender a escorregar um pouco mais nas curvas, justamente porque o pneu ele tá muito duro, né? Então ele não dobra, não flexiona da maneira correta, da maneira ideal. Então tem esses problemas que eu tenho consciência que podem acontecer, mas é como eu disse, eu optei por isso, porque para mim esses problemas, né, eles, caso aconteçam, eles são menores do que ter que trocar roda ou ter que estar desempenhando roda. E na pior das hipóteses aí, sofrer um acidente. E aí o prejuízo é grande, fora a minha vida, né, que não tem preço. Mas essa questão de calibragem, ela é muito relativa, cara. Vai muito de gosto, vai muito do local que você anda. É isso porque eu não pego estrada também de terra, tá? Porque as poucas vezes que eu ando em rua sem asfalto, com asfalto muito ruim, é bem perceptível que a moto escorrega bastante. Então se eu fosse usar realmente nessas condições, não daria para andar assim, porque o risco ia ser relativamente maior, né? Então, assim como se eu andasse em asfalto perfeito o tempo inteiro, eu não ia nem sentir a questão do desconforto, a questão dos buracos, né? Ia ser bem mais tranquilo. Então eu tentei adequar. Eu boto a calibragem um pouquinho acima, né? E ando sempre com o traseiro para calibragem de garupa, tá? Mesmo andando só. Normalmente na minha moto eu ando quase sempre só. 99% do tempo eu ando sozinho na moto. Mas mesmo assim o pneu traseiro está sempre calibrado, como se eu estivesse andando com garupa. Então no teu caso específico, a dica que eu te dou é essa. Provavelmente você deve usar a garupa com mais frequência do que eu. Então, para você não correr o risco aí de acontecer o que aconteceu comigo, tá? Que quando aconteceu isso comigo, o meu pneu estava descalibrado. Você anda sempre com a calibragem como se estivesse usando garupa. E aí quando você der carona, tua moto ela já está adequada, já está preparada aí para receber o garupa. Beleza? É isso aí, mano. Valeu.